Ricardo Gava, trabalho na empresa Assessor Público, atualmente atuo como gerente de desenvolvimento. Estou na empresa há 10 anos e hoje o meu objetivo é falar para vocês, contar um pouquinho de como é que tem sido a experiência do Assessor Público com o GeneXus, há quanto tempo nós estamos trabalhando com essa ferramenta. Então, a nossa agenda hoje, eu vou contar um pouquinho de quem é o Assessor Público, o que o Assessor Público faz, né? Qual é a área de atuação, para que vocês possam conhecer também a empresa um pouquinho melhor. E contar um pouquinho do porquê que nós escolhemos GeneXus, né? Quais foram os motivos que levaram a gente a optar e a escolher GeneXus como a ferramenta de desenvolvimento. E também contar um pouquinho da nossa experiência com GeneXus. Bom, o Assessor Público atua há 20 anos, tá, no mercado. E o Assessor Público ele faz o quê? Ele oferece soluções em software e serviços integrados especificamente para a administração pública. Tá? Então, esse é o foco da nossa empresa. Tá? Nós também somos Solution Partner da Artec, já há 3 ou 4 anos. Tá? Então, a gente tem trabalhado muito próximo à Artec. A Artec tem nos apoiado em tudo que eu vou comentar hoje nessa palestra. E o Assessor Público ele tem como usuário específico as administrações públicas municipais, estaduais e federais. E atualmente a gente atua em aproximadamente 440 municípios do Brasil. Tá? Isso equivale a aproximadamente aí 10% dos municípios do Brasil. Então essa aí é a nossa área de atuação. Então aqui estão os estados do Brasil que nós atuamos, praticamente quase todos os estados, e também desenvolvemos alguns projetos específicos para Angola e também algumas prospecções no Peru. A nossa matriz, ela fica na cidade de Araçatuba, uma cidade do interior de São Paulo. Tá? É lá que se concentra a nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe de aproximadamente 180 colaboradores. Tá? Nós estamos hoje aqui com uma equipe de 26 colaboradores. Eu até gostaria de que eles ficassem em pé, não sei onde eles estão espalhados. Essa é a equipe do Assessor Público. Tá? Obrigado. E esses são alguns dos produtos que o Assessor Público desenvolve. Tá? É muito rápido, não vou contar a história de porquê de cada um desses produtos, mas são produtos, são softwares voltados para a administração pública, softwares voltados para a gestão, para a melhoria da gestão pública. Então, são softwares, por exemplo, como gestão orçamentária e contábil, gestão de RH, gestão da saúde, gestão da educação, gestão de receitas municipais, enfim. Nós temos mais de 20 produtos hoje, e eu vou contar um pouquinho aí de como é que o GeneXus está impactando nesses produtos. Né? Há quanto tempo a gente está com o GeneXus, como é que tem sido esse impacto aí na nossa empresa. Então, agora eu vou falar um pouquinho do porquê que nós escolhemos o GeneXus. Onde é que tudo começou? Um dos sócios da empresa, formado na área de tecnologia, também começou a pesquisar uma ferramenta. E essa ferramenta foi o GeneXus. Ele começou a pesquisar essa ferramenta, participou de um encontro como esse, há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás. Foi então que a empresa decidiu, né, optar e começar aí um projeto piloto com o GeneXus. E foi aí que a gente começou a desenvolver o nosso primeiro projeto. E qual foi o motivo, né? Qual foi a decisão para a gente escolher GeneXus? Né? O que a gente considerou para optar por GeneXus? Então, assim, o Assessor Público, como trabalha com a área pública, né, então nós trabalhamos com licitação. E como é que funciona uma licitação? Né? Para que o órgão público adquira um produto, precisa abrir um processo licitatório. Né? E nós temos que atender a esse processo licitatório. E existiam e existem processos licitatórios solicitando de distintas plataformas, banco de dados e linguagens. Então, existem licitações que pediam, precisamos de banco de dados Oracle, precisamos de banco de dados SQL Server, precisamos de um banco que seja gratuito, um banco, por exemplo, PostgreSQL. Precisamos que seja desenvolvido na linguagem Java, precisamos que seja desenvolvido na linguagem .NET. Né?
Então, esse foi um aspecto muito importante para a nossa decisão, da escolha da ferramenta, a questão multiplataforma, né? Isso pesou bastante para que a gente escolhesse GeneXus. A independência tecnológica foi algo importante. Por quê? Para que nós não ficássemos presos a uma tecnologia, para que nós não caminhássemos, vamos escolher aqui Java, né? E desenvolvesse todas essas ferramentas, esse legado que nós temos, numa única linguagem, né? E o mercado também, nessa época, pedia aplicações web. Nós tínhamos um legado de praticamente aí 15 anos e precisávamos começar a adaptar isso para web. O mercado estava pedindo web. Então, nessa época, a facilidade de GeneXus trabalhar também com web foi também uma decisão importante. E também nós perguntávamos, né, qual será a próxima linguagem, né? Qual será a próxima plataforma, né? Isso antes de 2010, antes do Nicolás fazer qualquer tipo de menção a uma outra plataforma. E nós também nos perguntávamos, qual será a próxima plataforma, né? Então, o GeneXus trouxe essa garantia para a gente, a Artec trouxe essa confiança para que a gente pudesse acreditar na ferramenta e tivesse uma certa independência tecnológica na questão também, qual será a próxima plataforma. Facilidade de uso. Então, a gente veio pesquisando o GeneXus e começamos a entender como é que o GeneXus funcionava, qual era a ideia, né? Percebemos a facilidade de uso que a ferramenta nos dava, né? A quantidade de coisas prontas que existiam, a facilidade para gerar uma linguagem, enfim, para gerar uma base de dados. Isso pesou bastante também na nossa decisão, né? Ou seja, a facilidade de uso. Nós percebemos o quão difícil é encontrar um programador Java, por exemplo, formar um programador Java, né? E percebemos que com o GeneXus isso era muito mais simples. E, enfim, a gente, na verdade, precisávamos capacitar o colaborador em GeneXus, né? E automaticamente conseguiríamos gerar para Java, para .NET, enfim, para outras bases de dados. Então, essa facilidade de uso foi algo também que nos motivou à escolha por GeneXus. E a questão ganho de produtividade, justamente por essas situações, né, que eu disse na questão facilidade de aprendizado e também nas questões que GeneXus nos ajuda a gerar as aplicações, né? A gente tem visto aí nas diversas palestras a facilidade que é para gerar uma aplicação web, né? E a facilidade que estamos tendo agora para gerar, por exemplo, uma aplicação para Smart Devices. Então, assim, de uma maneira muito resumida, esses foram os motivos que levaram o assessor público a escolher GeneXus, né? Então, o início de tudo, começamos com uma aplicação em GeneXus 8. Né? Foi um projeto, começamos com um projeto piloto, tivemos alguns projetos sob demanda, e então começou toda a história do assessor público com GeneXus. Passamos pela versão 9 do GeneXus, passamos pela versão Evolution, estamos hoje na versão Evolution 2, né? E a nossa experiência hoje com o GeneXus são de 7 anos. Né? Então, esse é até o objetivo da minha palestra, contar um pouquinho de como foi essa experiência, de como é que tem sido. Então, contei um pouco de como é que nós iniciamos, né, do porquê escolhemos o GeneXus, né, e quais foram as versões, né, que nós trabalhamos e onde nós estamos. Eu já tinha mostrado essa imagem dos produtos que nós possuímos, e eu queria mostrar agora o que GeneXus impactou. Como é que está o processo de migração do nosso legado para a tecnologia GeneXus. Então, hoje essas aplicações, marcadas em vermelho, já estão 100% desenvolvidas com tecnologia GeneXus. Então, perceba que esse é o nosso legado e a gente vem estrategicamente migrando essas aplicações. E nós também temos, o nosso legado é um legado Delphi, né? E a maior parte dos nossos produtos ainda continuam nessa aplicação. E GeneXus também já tem impactado nesses produtos quando a gente desenvolve alguns módulos. Trabalhamos com módulos web, integrando com as nossas aplicações, gerando algumas consultas, gerando algumas descentralizações. Tá? Então, GeneXus hoje ele já impacta em basicamente 50% nos produtos do assessor público. Não estou dizendo que nós temos 50% dos nossos produtos migrados, estou dizendo que nós temos 50% dos nossos produtos impactados já com a tecnologia GeneXus. Então, o que está em azul são produtos que nós possuímos alguns módulos descentralizados em GeneXus.
Eu gostaria, então, agora de se aprofundar um pouquinho na experiência que nós tivemos e comentar de um produto específico para que a gente possa até mostrar, no final, um pouquinho desse produto, algo mais visual também. E eu queria falar do Gestão de Saúde. O Gestão de Saúde é um produto do assessor público que ele faz o quê? Ele faz a gestão integral do sistema da saúde pública municipal. Tá? Então, é um software que vem para ajudar na gestão, na questão saúde, né, e tem sido um software já bastante utilizado, bastante difundido. Tá? Esse software hoje, esse produto, ele está implantado em aproximadamente 50 municípios do Brasil. Né? Nós temos aproximadamente 400 unidades. O que são unidades? São postos de atendimentos, postos de saúde. Tá? E hoje, basicamente, nós temos aí um número aproximado de 4.500 usuários utilizando essa única aplicação. Essa aplicação do Gestão do Saúde, que é uma aplicação que eu estou especificando agora, se aprofundando um pouco mais nela. O ciclo de vida desse produto é um produto que tem aproximadamente 5, 6 anos, né? Startou em 2007 e nós iniciamos aí com o desenvolvimento de GeneXus 9. Em 2010, nós migramos, né? ou melhor, atualizamos para a versão Evolution 1, e no final do ano passado, e início desse ano, migramos para Evolution 2. Qual é a arquitetura que nós estamos utilizando para essa aplicação? Como eu disse, o mercado pedia a web, e esse foi o nosso foco, né? Principalmente que é um produto na área de saúde. Quando nós estamos falando de unidades, são unidades separadas em lugares distintos da cidade, né? Então, uma aplicação web é extremamente interessante, porque fica em pontos distintos, né? Então, tinha que ser uma aplicação web. Nós trabalhamos hoje com 2 browsers, né? Nós homologamos, que é o Internet Explorer e o Chrome. Né? Hoje, nós temos uma equipe, que nós chamamos de equipe de homologação, que é uma equipe de teste, que garante que uma aplicação gerada em GeneXus rode no Internet Explorer e rode da mesma maneira no Google Chrome. Nós adotamos o Google Chrome recentemente, junto com a migração da Evolution, e isso também fez com que a gente encontrasse bastante desafios, e fomos sanando todos eles junto com a Artec, e hoje o nosso produto está homologado para esses 2 browsers. Né? Como eu disse, nós temos uma equipe de teste. Essa equipe de teste trabalha homologando o produto e trabalha também com automação de testes. Então, hoje a gente tem aproximadamente 10 horas de execução de testes automatizados, né? São mais de 400 casos de testes. O bacana é que o mesmo teste que a gente executa no Internet Explorer é executado no Google Chrome. Né? Então, isso nos garante uma qualidade para atender o nosso cliente em qualquer uma das plataformas. GeneXus tem nos ajudado nessa questão de compatibilidade. O servidor de aplicação que nós trabalhamos é o Tomcat, né? Já temos uma certa experiência, temos trabalhado com clusterização para que a gente pudesse ter uma disponibilidade maior, né, da aplicação. Então, a gente tem trabalhado com cluster, e, enfim, trabalhamos com Java e trabalhamos com Postgre. Esse tem sido o nosso carro-chefe aí. É claro que, como a ideia inicial era, temos possibilidade de gerar para outras plataformas, para outras bases de dados. Esse é o nosso carro-chefe, mas hoje a gente é muito tranquilo, porque a gente tem participado e pode participar de processos licitatórios, enfim, com base de dados Oracle, enfim, outras tecnologias. Então, essa é a arquitetura desse produto. Coloquei um gráfico aqui da base de conhecimento. Essa base de conhecimento hoje tem aproximadamente 5.000 objetos. Né? Isso especificamente falando dessa KB do saúde. Acredito que se somarmos todas as nossas KBs, a gente vai chegar próximo a 15.000 objetos. Né? Não sei, não tenho ideia de quantos 1.000 objetos chegaríamos se migrássemos todas as nossas aplicações. Nós temos trabalhado já há algum tempo com a Artec, para que a gente venha migrando, né? E como é que a gente vai tratar esse RP com essa quantidade de objetos, e também a Artec tem dado todo o suporte necessário. Então, eu queria comentar um pouquinho dos benefícios que o GeneXus trouxe para o assessor público quando a gente fez as migrações, quando evoluímos para a Evolution 1 e agora também para a Evolution 2.
Não vou me estender muito, porque vou falar um pouquinho de GeneXus Server. O Douglas já falou bastante do que faz GeneXus Server, né? Já entrou bastante no detalhe. Então, assim, só queria comentar o quanto foi importante para a gente. Hoje nós trabalhamos com a metodologia Scrum, temos equipes e times trabalhando, equipes de 4 até 8 pessoas trabalhando na mesma KB, concorrendo com o mesmo objeto, e hoje eu posso dizer que é impossível a gente trabalhar sem o GeneXus Server. Trouxe segurança, trouxe garantia na questão gerência de configuração, para a gente ter o versionamento do produto e dos objetos. Então, o GeneXus Server foi uma grande vantagem que nós adquirimos ao evoluir para Evolution 1 e Evolution 2. O Patterns, nós usamos um Patterns próprio, né, desenvolvido em parceria com a Euris, né, a gente está constantemente dando manutenção. Então, esse pattern tem características específicas nossas. O Patterns tem nos apoiado e nos ajudado a manter o padrão das nossas aplicações e também nos ajudar quando nós estamos falando de produtividade. O Patterns é extremamente importante para esse ganho de produtividade. Os User Controls e as Extensions, que nós adquirimos também agora com a Evolution 1, né, e também com a Evolution 2, tem nos apoiado, tem nos ajudado na questão que agora os componentes são centralizados, né? Então, hoje, se a gente possui diversos User Controls, esses User Controls são facilmente reutilizados, e quando há necessidade de uma manutenção, isso fica centralizado, facilitando aí o trabalho da nossa equipe. O que mais que a gente obteve de benefício? Otimizações. Aí também o Pablo já comentou um pouquinho, né, sobre a Evolution 2, né, e a gente veio nesse histórico de Evolution 1 e Evolution 2 com otimizações. Eu gostaria de citar uma que eu acho bastante importante, foi quando a Artec realizou uma implementação que permitia que o desenvolvedor continuasse trabalhando enquanto a aplicação estivesse compilando, né? Ou seja, hoje com os processadores com vários núcleos, isso fez com que a gente ganhasse mais produtividade ainda, porque enquanto o desenvolvedor está desenvolvendo, ele pode estar especificando e dando um build na aplicação. Isso eu queria frisar que trouxe bastante benefício e bastante otimização para o nosso trabalho. A facilidade de integração, eu tenho recebido feedback das equipes, né? Nós estamos, inclusive, num momento de integração com um software de terceiro, e as equipes têm me dado um feedback com relação aos web services, né? Da facilidade de se criar um web service com o GeneXus, da facilidade de integrar uma aplicação de terceiro com o GeneXus, né? Então, eu gostaria de frisar essa facilidade. E o suporte técnico, né? Então, o suporte técnico tem nos apoiado muito perto, né, com relação às nossas necessidades, uma vez que a gente está trabalhando na última versão, né, a gente está muito mais perto da Artec, e a Artec tem possibilidade de nos ajudar também nesse sentido. E aí eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os benefícios da aplicação para o usuário final, ok? Então, a questão do desempenho foi algo que também nos chamou bastante atenção, né? Hoje, os códigos gerados, os HTML, são mais enxutos, né? O tempo de renderização é menor. Acredito que talvez isso ainda seja comentado, não sei se pelo ARM, enfim. Tem sido sempre apresentado isso e nós temos sentido isso. Ou seja, a aplicação final tem sido mais otimizada. Segurança, o Pablo também comentou hoje, da preocupação que a Artec tem. Então, o nosso usuário ganha essa segurança, porque a Artec tem se preocupado com isso. Então, os nossos usuários, as nossas aplicações que ficam abertas, vamos dizer assim, algumas aplicações são intranet, mas muitas das nossas aplicações são em extranet, né, onde você tem aí uma segurança necessária devido a dados, devido a valores que estão na internet. A questão usabilidade, né, vamos falar um pouquinho de HTML5, ou seja, ganhamos benefícios, ganhamos recursos para o nosso usuário final, né? Inclusive o HTML5 tem nos apoiado na questão, inclusive compatibilidade dos browsers, né? Então, como eu comentei lá atrás, hoje o GeneXus tem nos ajudado na questão compatibilidade. Então a gente tem tido, não estou dizendo que nós não temos problemas de compatibilidade, como não existe um padrão, ainda existem problemas, mas GeneXus tem nos ajudado, tem gerado um software, tem gerado um código com uma qualidade que nos permite aí ter essa segurança e fazer pequenos ajustes e ter aí esses dois browsers, que no nosso caso é um requisito. Os nossos clientes exigem que nós tenhamos
2 browsers aí da nossa aplicação, e nós temos que garantir a qualidade dos dois. E aí, a geração para Smart Devices, né? Esse é o nosso próximo passo, a geração para Smart Devices, e como eu disse lá atrás, esse era um dos nossos objetivos, né? Confiar numa ferramenta que está cuidando, que está olhando para frente, né? E esse é o nosso próximo passo. Nós já temos sido bastante cobrado, nós temos visto a oportunidade que o mercado tem trazido na questão Smart Devices. Então, eu comentei sobre a gestão da saúde, que é uma aplicação, e eu só queria comentar sobre outras 2 aplicações, né, não vou entrar no detalhe. A central de atualização foi uma ferramenta integrada com a gestão da saúde, que nós desenvolvemos no ano passado. Tá? Essa ferramenta, cabe uma palestra só para essa ferramenta. É uma ferramenta bastante interessante, que tem o objetivo de fazer o quê? Atualizar as versões do nosso cliente, de uma maneira simples e automatizada. Então, hoje nós trabalhamos com Scrum, sprints a cada 15 dias são liberadas novas versões. E nós precisávamos desenvolver algo que facilitasse a vida do usuário final, ou seja, pudesse fazer uma atualização de versão com apenas um clique. É isso que essa ferramenta faz. Então, essa ferramenta ela busca novas versões no nosso servidor, via web service, tá? E consegue fazer com que o cliente que possui gestão da saúde esteja sempre nas últimas versões. Né? Enfim, essa ferramenta tem várias características, de igualar a base de dados, de realizar atualizações, mais de uma atualização, posso pular da versão 1 para a versão 10, enfim. E o controle de licença é uma ferramenta que também integra com a nossa aplicação, quando a gente diz controle de contratos. Tá? Não vou entrar muito nesse detalhe, que o nosso tempo já está bem corrido. Então, eu queria dizer que o nosso próximo passo é ir para Smart Devices. É bacana, nessa semana eu fui questionado a respeito de startar um projeto para Smart Devices, e é bom quando você sabe que você está na tecnologia. Né? Então, o meu retorno foi, estamos na tecnologia correta, temos condições de iniciar esse projeto. Então, esse é o nosso próximo passo. Para encerrar, eu gostaria só de mostrar e de apresentar a interface do nosso produto, bem rápido, para que vocês pudessem só apenas ter um contato. Essa é a tela de login do nosso sistema, uma aplicação web. Esse é o menu do sistema. Percebam que essa aplicação ela tem um ambiente, uma interface desktop, né? Inclusive aqui é uma transação simples de cadastro de pessoa, só para que vocês tenham uma ideia de layout, enfim. E eu gostaria de mostrar o recurso que nós chamamos de multi-janelas, né, que permite que sejam criadas na mesma guia, mais de uma janela. A gente chama isso de um ambiente desktop. O feedback dos clientes tem sido positivo com relação a essa interface que a gente tem trabalhado, né? Isso tem agradado os clientes e tem facilitado devido à quantidade de janelas que podem ser abertas na mesma guia. O gerenciamento de acessos foi algo que nós desenvolvemos antes do GAN. Né? Ele tem praticamente as mesmas características, enfim, gerenciar o controle de acesso da nossa aplicação. Nós trabalhamos com 3 níveis de acesso, que seria os níveis de acesso a menu, segundo nível, os níveis de acesso de transação, onde eu posso incluir, posso excluir, o que eu posso fazer, e chegamos ao 3º nível, que é o nível de objeto, onde a gente pode dar a permissão para um usuário chegar não posso clicar em determinado botão, não posso clicar em determinada aba. Essa aplicação também tem um recurso que facilita para o usuário, onde ele pode adicionar nesse desktop quais são as atividades que ele mais executa, quais são as telas, quais são as consultas que ele mais executa, facilitando aí a vida do usuário. Isso é parametrizado por usuário. Aqui também uma característica, isso é tudo são user controls que nós temos trabalhado, user controls de troca de mensagem, para que o usuário administrador troque mensagem com os demais usuários. Nós trabalhamos também com relatórios personalizados, que é uma outra exigência das licitações, que nós tenhamos uma ferramenta de gerador de relatório. E esse gerador, nós utilizamos hoje o Jasper Server, com a ferramenta iReport, e isso integra a nossa aplicação. Né? Isso tem feito com que o nosso suporte técnico possa desenvolver relatórios específicos para determinado cliente, sem a necessidade do envolvimento da equipe de desenvolvimento. Isso tem facilitado e tem agradado aos clientes devido à agilidade que traz para desenvolver um determinado relatório específico. E aqui são os relatórios, enfim.
Era isso, pessoal. Espero ter atingido as expectativas. 30 minutos é um tempo bem rápido. Está aqui o meu contato, o meu e-mail, o site da empresa para quem quiser conhecer melhor a empresa e conhecer melhor os produtos. E é isso. Muito obrigado.